Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, já estamos começando mais um super bate-papo Novo Tempo. E como é bom saber que você está aí ligado com a gente, né? Esperando esse bate-papo. A gente já tinha falado para vocês antes do intervalo qual seria o assunto a ser tratado. Aliás, desde a semana passada a gente já tinha aqui previamente anunciado. E atenção, você que é mãe, né? Você que de repente está pensando de repente em ter um filho, esse programa, esse tema é feito pensando em você. E você, papai, também, né? Ou quer ser papai. Veja a importância, a sua importância na família. Porque geralmente a gente fala muito de mãe, né? Tem Dia das Mães, tem evento, os filhos muito grudados com as mães. E os pais, muitas vezes parece que eles ficam esquecidos, né? Mas eles têm uma importância muito legal e muito relevante de fato. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, como sempre, aqui nas quartas-feiras, é o Haroldo Melo. Oi, Haroldo! Tudo bem, Haroldo? Alô, Didi. Alô, você que está ligado na Rádio Novo Tempo. Alô, você que está nos seguindo, nosso querido internauta. Novamente estamos aqui com aquele prazer muito grande, né? Como disse um outro locutor aqui da Rádio Novo Tempo, é um prazerzaço estar com vocês nesta manhã. Ô, Haroldo, deixa eu te perguntar, meu amigo. Esse tema é um tema que a gente tem que tratar com muito carinho, né? A importância do pai na família. Você é pai, eu sei, e eu acho que esse programa tem tudo a ver com você, que você foi o contrário, né? Você educou as suas filhas, né? Filhas e filhos. Filhos e filhas, depois que você perdeu a sua esposa, uma época, né? Isso. Você foi pai e mãe, tudo junto. Tudo junto. É pai, né? O pessoal diz que nós somos pai. É um pai. Então tá, vamos falar sobre essa questão. O que a Bíblia fala com relação ao pai? Olha, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versos 4, diz assim: Vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Sim. Isso aí preceitua já uma postura de um pai amorável, um pai relacional, aquele pai conselheiro, aquele pai que procura dar a seu filho as dimensões da vida de forma carinhosa e orientação para que ele possa desenvolver os seus passos nessa jornada da vida segundo os ditames da palavra de Deus. Tá certo. E o pai, ele é importante dentro de casa, né? É a primeira pessoa que mostra à criança que ela pode confiar em mais alguém além da mãe, é isso aí? Exatamente, porque a criança passa 9 meses no ventre da mãe. Certo. E já tem uma ligação biológica muito forte. E o pai é uma figura externa. Então, quando ela vem e conhece a luz do mundo, ela descobre que tem alguém além da mãe, né, dentro de casa. Então, normalmente a mãe, ela conforta, ela acalenta, ela ampara, ela resguarda, e o pai é aquele disciplinador, é aquele que orienta o filho, que resguarda o filho, que impõe, de certa forma, as leis dentro de casa para que o filho aprenda essas normas de vida para seguir em frente. Tá certo. Você falou da segurança, né? A criança ela pode confiar no pai. E a gente sabe também que o pai ele é fundamental, né, para gerar estabilidade. Exatamente. Porque enquanto a mãe está cuidando da criança, o pai é aquele que está trazendo dinheiro, está sustentando a família, segurando, né, nesses momentos aí de dificuldades, muitas vezes. A mãe está lá sem poder trabalhar. Se ela não trabalha também antes, não trabalhou antes, ela não tem nenhuma renda. Então, ele é a estabilidade, a segurança do lar. A segurança financeira do lar. Sim, né? sim. Mas o que nós podemos perceber também, que ele gera uma segurança para a esposa e para os filhos. É papel do pai, dado lá no Éden, essa figura do cuidador da casa. Então, um pai que, além de trazer os recursos para dentro de casa, ele tem que gerar na família essa segurança,
essa estabilidade para a esposa e para os filhos, para que haja essa convivência de harmonia na família. Ele não pode ser um trator, não pode ser um boxeador, né? Ele tem que ser um camarada temperado para poder dar essa estabilidade à família. Porque tu já pensaste um rolo compressor chegando do trabalho em casa? A carga de estresse que já vai ser, o guri, em vez de correr para abraçar, sai correr para se esconder em algum lugar. Olha, é verdade. Então, o pai tem uma importância muito grande nessa ambiência da casa, para deixar essa estabilidade emocional dentro da família, para que ele possa ter uma gestão, né, e de proximidade relacional, porque quando não acontece isso, acontece o afastamento natural, até pelo temor, pelo pavor daquilo que virá. Você falou dessa questão dos filhos ficarem com medo do pai, né? Quando o pai é muito bravo. E o pai tem que ter um pouquinho de paciência também, porque ele chega em casa cansado, o que ele quer, muitas vezes, né? Ele diz para ele, eu trabalhei o dia todo, tô cansado, eu quero sentar aqui no meu sofá e quero que venha a mim o teu reino, né? Que a mulher faça tudo para ele, só que ela é mãe também, tem que cuidar da criança, ela tá cansada, ela amamentou, ela trocou fralda e tal, e ela precisa também que o pai, nessa hora, tenha um pouco de paciência com ela e a ajude também, porque muitas mães são mães de primeira viagem e não tem ainda aquele preparo, né? É tudo novo, é criança chorando o tempo todo, são noites mal dormidas, e o pai ele precisa ter essa paciência para que a criança também não venha a ser prejudicada, né? Porque as brigas começam, então os desentendimentos também acabam tornando lá num problema. Gera uma instabilidade. Agora veja, como é que você quer amar o filho? Ame a mãe do filho. E você amando a mãe do filho, é natural o ato de você ser um companheiro, ser um ombro a ombro com ela. E a gente sempre diz assim, pai, você quer ter a mulher e os filhos nos seus braços, carregue a carga pesada da mãe. Não deixe que ela tenha toda a sobrecarga da gestão da casa, mas aqueles trabalhos pesados, ajude-a, faça por ela, porque você vai estar amando a sua esposa, vai estar valorizando a sua esposa, e o filho e a filha vai perceber que você é um pai amorável com ela. E por osmose ou por tabela, como muitos falam, mas naturalmente pela convivência, o filho e a filha também vão se sentir amados pelo pai, porque está amando a mãe, sendo companheiro, ajudando e dando um certo conforto para que ela também não se desgaste tanto. Então, você falou aí dessa questão do pai amar a esposa, né? Exato. A mãe do filho dele. E esse amor, essa autoridade dele deve ser desenvolvida como? Essa autoridade dele deve ser algo déspota, deve ser uma autoridade aquela bem brava, rígida, ou tem alguma dica para ele mostrar essa autoridade aí? Quando o verso fala que a demonstração do Senhor parte exatamente dessa dica, né? Veja bem, um pai autoritário, filho submisso, filho vítima, porque o autoritário não admite nenhuma interferência na voz de comando dele. Essa autoridade paterna, ela tem que ser mesclada, como diz a Bíblia, com amor. Então, você pode ser um pai que tem autoridade em casa sem ser autoritário. Por quê? Porque o filho vai lhe respeitar em vez de temer. Porque o temor tem prazo de validade, mas o amor não. Então, quando você ordena bem sua casa, você desenvolve a sua autoridade paterna com carinho, com amor com seus filhos, eles vão lhe respeitar a vida inteira e vão lhe ouvir a vida inteira. Mas quando você parte do autoritarismo, você gera um temor, e quando o filho se sente seguro para confrontá-lo e não ouvi-lo e não respeitá-lo, acabou a sua autoridade com ele.
Isso acontece muito hoje, né? Sim. Tem alguns pais que são muito assim, liberais, não fazem nada, não disciplinam, não orientam, não tem regras, pode chegar a hora que quer, pode fazer o que quiser, pode assistir TV até tarde da noite, pode jogar videogame, pode ficar no celular o tempo todo. E tem aqueles que não deixam o filho fazer nada, né? E os filhos fazem as coisas certas só quando o pai está presente. Exato. E ficam meio que assim, né? Com raiva do pai, né? Exatamente. O pai não é amigo, não é uma pessoa bem quista no lar, né? Bem recebida dentro de casa. E ficam depois revoltados com os pais. Isso é muito ruim também. Agora, com relação aí ao desenvolvimento emocional, o que você pode dizer pra gente? Olha, muitas vezes se pensa que a mãe é a grande responsável por isso, o desenvolvimento emocional da criança. Mas o pai é uma figura importantíssima. Porque ele está imprimindo no menino, né? E está imprimindo na menina o futuro da vida deles, como homem e como mulher. E o emocional está muito atrelado a essa orientação que gera confiança e promove a autonomia para que eles se desenvolvam nas suas esferas de faixa etária de vida. Então, se eu oriento, se eu gero confiança, se eu promovo a autonomia do filho, isso dá no aspecto emocional uma estruturação muito forte no coração da criança. Eu estava conversando com você, né? A gente viu Exato. aqui uma pesquisa, que não é uma pesquisa recente, não. Eu acredito que é uma pesquisa antiga, mas que revela o seguinte aqui, olha. As crianças que crescem sem um pai em casa têm telômeros mais curtos. São, assim, as extremidades dos cromossomos que impedem o seu desgaste e afetam a saúde e também a longevidade. Exato. E a pesquisa mostrou também que as descobertas são mais relevantes para os meninos, que são afetados 40% mais do que as meninas. Então, o filho precisa mais da presença do pai. Isso aí é a pesquisa que está mostrando. É homem, né? É homem, ele quer o pai do lado dele, né? Exatamente. Aí diz aqui, a pesquisa que também são mais afetadas as crianças que têm tendências genéticas à ansiedade e também à depressão. Esse é um aspecto do relacionamento do pai. Por isso que no começo nós falamos que ele é o fator de estabilização dentro de casa. Sim. Porque se ele percebe um filho agitado, um filho tímido, recluso, ele tem que ter, na sua concepção de pai, a percepção que um e outro vão precisar de sua orientação para desenvolver os aspectos que contrapunham essas personalidades que eles têm. Agora, se o camarada é autoritário e não tem uma autoridade conforme a demonstração do Senhor, como é que ele vai fazer isso na sua casa? É na pancada? É chamando o cara de burro? É dizendo, olha, tu é um insignificante, tu não presta, tu não isso, tu não aquilo? Quer dizer, isso em vez de facilitar a criança sair desse perfil de depressão, perfil de reclusão, vai jogá-lo cada vez mais nesse quadro. Então, ele precisa resgatar no filho que tem esses perfis uma condição de crescimento e saída com as orientações dele, que vai substanciando essa segurança, essa confiança na criança. Exato. E além do mais, né, Haroldo, a presença do pai jamais pode ser delegada ou compensada por bens materiais, né? Nunca. Eu não tenho um pai, aí a mãe fala assim, não, então vou dar um brinquedo, vou dar isso para ele. Ou o próprio pai que está ausente, né, ele quer compensar essa ausência dando algo para o filho. Às vezes, numa condição que o filho nem tem maturidade para aquilo ali. Entendeu? Então, na década de 80, os pais costumavam dar bug de presente para os seus filhos com 16, 17 anos. Para compensar essa ausência, isso tudo mais. Agora, veja, o que um bem material vai dar de calor humano para essa criança? Nada. Então, o pai está coisificando o filho e está amando as coisas, invertendo a polaridade da sua condição de pai com a criança.
Então ele tem que perceber que, embora os bens materiais, brinquedos, façam parte do ritual da criança, mas não é o fim. É um meio, mas não é um fim. O fim, na realidade, são os seus braços, são os seus o colo, é o seu carinho, é o seu amor, é o seu aconchego, é aquele momento de contar história para o seu filho quando vai dormir, é o momento de orar com ele, é o momento de, no culto da família, tê-lo em seus braços e estar com a Bíblia infantil, lendo com ele. Isso é o que é o mais importante. É interessante a gente falar isso, parece que não tem nada a ver o que a gente está falando, mas tem tudo a ver, porque hoje em dia muitos pais estão trabalhando demais e chegam tarde da noite, e às vezes sem necessidade, né? Querem muito dinheiro. Exato. E o filho está lá sendo esquecido, e o filho às vezes fica lá no colo do pai ou querendo falar com o pai, e o pai está lá só assistindo a televisão e expulsa o filho, né? Chega para lá e a criança, pai, eu quero atenção, vem. O filho está pedindo para o pai, né? Se joga até no chão, fica até fazendo malcriação, mas porque ele quer atenção. Exatamente. E o pai tem que parar para pensar um pouquinho e ouvir esses starts aí do filho, né? E esquece o trabalho em um momento, chega mais cedo em casa, vai jogar uma bolinha de gude, vai jogar um futebol. Eu recentemente estava vendo um vídeo de um amigo meu, um pastor, que ele dizia assim lá no Instagram dele, cheguei cansado, mas eu tenho que conversar com meu filho. Estava lá, filmando, brincando com a criança no corredor. Isso é fundamental, porque a criança vai crescer com aquilo na mente dela, né? Meu pai é presente, meu pai me ama, meu pai gosta de brincar comigo, né? Isso é importante. Agora veja, nós temos aqui a vontade do pai para que o filho descubra o mundo, conheça as relações, né, que o mundo tem com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto. Agora, como é que ele vai conseguir fazer isso com o filho se ele não tem uma interação como você está falando? Se ele não brinca, se ele não joga? Porque o pai chega tão estressado de casa, mas ele esquece que essa interação com o filho faz com que o estresse vá embora, suma, desapareça, né? E a casa acaba se transformando num pedacinho do céu. Pense em você correr com seu filho, jogar uma bolinha, brincar de carrinho, de trenzinho, montar alguma coisa com seu filho. Sabe, parece assim que o estresse ficou do lado de fora da porta da casa, que ali ele se recupera, faz uma terapia para ele em brincar com o seu filho. E muita gente quer saber de cama, quer saber de televisão, para desviar os problemas da sua cabeça, quando a solução está ali nos braços do seu próprio filho. Isso aí você está falando dentro de um próprio estudo, né? Exatamente. Segundo o artigo de 2010 da Associação Americana de Psicologia, as memórias de uma relação calorosa com o pai durante a infância estão diretamente relacionadas com a capacidade para enfrentar o estresse do dia a dia. Exatamente. Você fica aí pagando, às vezes, valores absurdos, né? Para poder se livrar do estresse, às vezes é tão simples, é dar um abraço no filho, dar um beijo no filho, jogar bola com o filho, esquecer dos problemas, ver o sorriso dele. Isso vai transformar completamente a sua vida numa vida muito melhor. Tem coisa mais gostosa que o abraço de um filho quando a gente chega em casa? Não tem. E sem contar que os filhos depois crescem, né? Tem que aproveitar agora, né? Exatamente, exatamente. E o que a gente pode, para fechar a Bíblia aí, em Marcos capítulo 9, verso 21, tem um texto aí que você tem para a gente? Sim, um texto muito interessante. Nesse momento aqui, Jesus estava andando e fazendo o atendimento às pessoas. De repente chega um pai com ele e pediu para que ele promovesse a cura do seu filho. E Jesus fez uma pergunta muito sintomática para ele. Jesus perguntou ao pai do menino, Marcos 9, verso 21. Perguntou ao pai do menino, né? Há quanto tempo isto lhe sucede? Essa é uma pergunta muito interessante. E olha a resposta do pai. Desde a infância, respondeu. A gente, partindo dessa resposta, a gente pode identificar que esse jovem já tinha uma certa idade e que desde a infância o pai estava lado a lado, passo a passo com este filho, cuidando, dando o aporte para ele, carinho, atenção, para que o filho pudesse ter a sua vida minimizada
pelo efeito que a doença lhe provocava. Então, essa resposta do pai é muito sintomática daquele pai participativo na vida do filho. Agora, não precisa o filho hoje ter uma necessidade, ser portador de uma necessidade para o pai ter essa postura com seu filho. Ele tem que ir, por exemplo, na reunião do colégio, assistir a participação do seu filho nos eventos que a igreja promove, no clube de desbravadores, de aventureiros, mesmo no JA. O pai tem que estar ali valorizando a figura do filho para que ele possa ter essa participação. Naquele filme do Ataque, que a Casa Branca, tem a figura de uma menina chamada Emily, que ela teve a maior decepção inicial porque o pai não foi assistir ela ser a porta-bandeira. Mas quando no fecho do filme lá, a situação estava sendo dirigida para os caças fazerem um ataque fulminante à casa, quem foi que salvou a situação no filme? Foi ela movimentando a bandeira para evitar que os caças detonassem e o pai orgulhoso e tudo mais. Então, essa participação ela é muito importante para o filho, para o estado emocional do filho. Tá certo, nosso tempo já terminou, mas a gente vai colocar esse bate-papo lá no nosso Facebook e no YouTube para você assistir novamente e compartilhar com algum pai aí, né? Exato. Que esteja precisando assistir isso aí, deve tá bobeando aí, né? Não dá atenção pro filho e tal. Enfim, muito obrigado, viu, Haroldo? Deixa o seu número aí para contato. Quero agradecer de antemão ao Haroldo e também aos nossos amigos que estiveram no nosso workshop no sábado passado. Foi muito bom, muita gente acompanhou, né? Muita gente assistiu lá e a gente aprendeu a arte de evitar a guerra, né, Haroldo? Exatamente. Que vamos coisa lá. boa, né? Foi muito bom. Telefone aí, vamos lá. 98456-1312. Peraí. 98456 1312. 1312. Ele é Zap também. É Zap e telefone. É Zap também. É só ligar. Eu queria falar com o Haroldo. Sou eu mesmo, né? Exato. Aí exato. você pode convidar o Haroldo para poder fazer uma palestra sobre família, né, na sua Exatamente. igreja e tal. Ele é terapeuta familiar. Haroldo, muito obrigado, viu? Vamos fazer algo legal na semana que vem também? Vamos. É uma pergunta interessante. Sim. Didi, problema é só de gente grande? Quem disse isso? É isso que nós vamos saber. Tá aí, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Bate-papo Novo Tempo.